Olá, pessoal. Pessoal, continuando aí, então, a gente parou aí falando sobre os métodos de estabilização de fraturas e a gente parou falando aí dos aparelhos gessados da região ignopodálica. Igno, só lembrar, pessoal, região inguinal. Podálica vem de pé, então é da região inguinal até o pé. Então, assim que vai vir, pessoal. Então, sempre é bom a gente lembrar que quando o médico quer, né, o ortopedista, ele sinaliza um aparelho gessado, a gente sempre vai lembrar que é o gesso completo, né? E a goteira a gente tem parcialmente a presença do gesso ali na estabilização da fratura. Então nós temos aqui a região ignopodálica que é um tipo, né, de imobilização do membro inferior. Então nós falamos de outras duas, né? E agora a gente está falando do aparelho gessado da região ignopodálica. Então nós temos aqui agora, pessoal, a região suropodálica, assim como a goteira, nós temos o aparelho gessado também da região suropodálica. O que é suro, pessoal? A região do tríceps sural, que é a nossa panturrilha. Então, nossa panturrilha é também conhecida como tríceps sural. Então, por isso que o nome é suropodálica. Então, vai da nossa batata da perna, entre aspas aí, né? Que nós somos profissionais da saúde, não podemos falar batata da perna. Nós falamos de região da panturrilha ou região suropodálica ou do tríceps sural, tá certo, pessoal? Então, para que serve o aparelho gessado da região suropodálica? Para imobilização do tornozelo, pessoal, muito comum fratura de tornozelo, das articulações e ossos do pé. Então, se você tem uma fratura nos ossos do pé, você vai fazer o procedimento de fazer a imobilização gessada suropodálica, tá certo? Agora a gente vai para o nosso outro tipo, né? E agora, pessoal, a gente vai começar a falar dos nossos fixadores, né? Ou seja, do nosso tratamento cirúrgico, das nossas fixações. Então, falamos aí do tratamento conservador e agora nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico das nossas fixações. Então, nós temos a fixação interna, nós temos placas, parafusos, hastes, cerclagem e os fios de Kirchner. Os fios de Kirchner, pessoal, são muito comuns nas imobilizações internas. E o que é importante o técnico saber? Porque vocês também vão participar desse procedimento de acompanhamento pós-cirúrgicos, né? Então, alguns curativos, né, são feitos não pelo técnico de mobilização, mas é muito importante que você saiba porque geralmente após uma fixação interna pode ser que aconteça a necessidade de fazer uma fixação conservadora, né, com gesso nesse pós-cirúrgico aí. E a gente tem as fixações externas, os fixadores externos e o famoso Ilizarov, né? O Ilizarov nós vamos aí falar bastante sobre eles. Então, pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre fixação interna. Nós vamos falar de modo geral dessas fixações. Depois a gente vai entrar aí nos aparelhos, nos equipamentos que são utilizados, a gente vai ver a técnica como é realizada. Então, o objetivo dessa aula de hoje, agora a gente começar a falar sobre fixação interna e externa no tratamento cirúrgico, é a gente fazer uma pincelada, porque nas próximas aulas a gente vai falar sobre cada uma delas, lembrando que também a gente vai falar dos métodos que a gente falou anteriormente de aparelho gessado, goteira, a gente vai falar especificamente aí de cada uma também, tá certo? Então, bora lá, a gente vai começar a falar sobre fixação interna. Primeira coisa, pessoal, o que é fixação interna? A fixação interna é uma fixação cirúrgica de um osso fraturado por meio geralmente metálico. Então, pessoal, a gente vai usar aí parafusos, vai usar os fios, vai usar as hastes, né, todos de metal, para a gente poder fazer a fixação desse osso. De que maneira, pessoal?
tratamento cirúrgico. Quem faz? O cirurgião ortopédico, tá certo? E aí depois o técnico vai fazer apenas o acompanhamento. É muito importante que a gente saiba sobre o procedimento que foi realizado. Então nós temos as placas de compressão óssea, que é um material desenvolvido lá nas décadas de 60 e 70, que são úteis especialmente para fraturas de articulações, né, ou fraturas de diáfise muito complicada. Então, pessoal, sempre lembrar que toda fratura complicada ela é cirúrgica. E aí o médico vai fazer a avaliação primeiro. Nessa avaliação cirúrgica, ele avaliou, ó, vamos fazer a cirurgia. Então, se ele determinou que vai ser cirúrgico, que tipo de cirurgia e que tipo de fixação ele vai fazer? A interna ou a externa? Né? Então, ele vai ter que tomar essa decisão. Então, isso é uma decisão baseada em protocolos, né? Tudo isso o médico vai fazer essa definição. Estabelecer o retorno precoce da função, inclusive para idosos e atletas. Né? Então, a função, pessoal, é tentar recuperar, né, o objetivo, né, das fixações é tentar fazer que essa função retorne o mais rápido possível. Então, nós temos fraturas bem graves, fratura exposta geralmente é cirúrgica, né, e as múltiplas fraturas também são cirúrgicas. E aí a gente vai, de acordo com o protocolo médico, ele vai fazer a definição se essa fixação vai ser com fixador interno ou fixador externo. Então, pessoal, dos procedimentos de fixação interna, nós temos essa haste aí, né? O objetivo dela é restabelecer o comprimento, né, e a rotação óssea. Então, se você teve uma perda do tamanho do osso numa fratura, ou teve um desalinhamento e você quer recuperar ali a superfície articular, geralmente você usa uma haste dessa. Esses buracos que vocês estão observando são para ser encaixados parafusos, pessoal. Então tem muita gente que fala assim, eu tenho uma platina, né? Quando a gente fala de platina, na verdade a gente está falando do material, mas o material que é usado é essa haste, né? Então essa haste de fixação interna, né? Então o ortopedista vai lá, alinha o osso, coloca essa placa e parafusa, tentando obter o alinhamento do osso, né? E tentar fazer com que a superfície articular seja recuperada caso ela perca contato aí de um osso com o outro, tá certo? Os parafusos, pessoal, chamado de parafuso de compressão também, ele exerce um efeito benéfico ao criar um ambiente ósseo e estabilidade absoluta. É um parafuso mesmo, pessoal, parafusa lá no osso e ele garante aí uma estabilidade para que esse osso não saia do lugar. Então, a recuperação se dá para uma união primária, né? Então, a união primária é quando o osso ele vai se aproximando um do outro e aí a gente tem a garantia através dessa fixação com parafusos. O parafuso pode ir direto, pessoal, no osso, né, para só com a questão do alinhamento, ou ele pode vir fixando uma haste, que foi aquela haste anterior que a gente mostrou, tá certo? Os parafusos são bem caros, tá, pessoal? Tem parafusos aí cirúrgicos que custa média de R$ 1.000, R$ 1.500. Então, todo o material, por ele ter que ser um material que não tenha rejeição, né? Que não, então tem que ser um material caro. O metal desses parafusos são materiais caros. Vou colocar um exemplo aqui de uma haste intramedular. Essa haste intramedular, pessoal, que vocês estão vendo aí, ó, foi colocada uma haste, duas hastes, né? E aí uma fixação com parafuso que a gente consegue observar nessa imagem, ó. Então aí a gente tem uma haste intramedular. Por que intramedular? Ela foi fixada no meio da medula óssea, né? Ou seja, o meio do osso. Então nós temos aqui, ó, se você observar, nós temos aqui uma fratura. E essa fratura foi tratada, né, através da fixação deste material chamado haste intramedular, com fixação com parafuso. Então nós tivemos aí dois procedimentos de fixação interna. Um que foi a introdução da haste
intramedular, ou seja, dentro do osso, e tivemos um parafuso para segurar essa haste aí no local. Então, pessoal, essa é a haste. Sempre lembrando que algumas fraturas não vai ser possível fazer a fixação com haste intramedular pelo risco. Por exemplo, um adolescente, eu já atendi um adolescente que ele teve que fazer essa fixação, porém depois teve que retornar para a cirurgia porque foi jogar ping-pong e aí ele jogou o peso em cima, a haste quebrou, essa haste, e ele teve que fazer um novo procedimento cirúrgico. Então, geralmente o médico avalia muito se vai valer a pena a introdução da haste intramedular. Então, a haste intramedular, na verdade, é a necessidade de fixação interna, porém com poucas complicações, né? Então, ela vai garantir o retorno funcional, mas para alguns casos, crianças, atletas que vão precisar, que ainda usam muito, né? Agora, para um idoso já é diferente. O idoso geralmente não faz atividades de tanto impacto. Agora, a criança, o atleta já é diferente. Então, geralmente não tem essa opção. Outra coisa que pode acontecer com a haste intramedular é você recupera a fratura e depois você faz uma nova cirurgia retirando. Alguns casos o médico faz a retirada, porque já houve a recuperação óssea, e ele faz a opção de fazer a retirada. Mas são cirurgias complicadas, tá certo? Então, pessoal, nós vamos falar agora, né? Continuar falando sobre a fixação interna. Então, é mais adequada para a fratura do terço central da tíbia e do fêmur, né? Suporta mais carga do que a placa, né? Então, essas são as características. Então, a haste, ela segura mais, né, do que a placa. A placa, pessoal, é quando você tem uma fratura pequena, e aí você vai e coloca uma placa metálica com 2 buracos, por exemplo, e aí você faz a fixação. Porém, a haste intramedular, ela vai suportar mais carga, né, do que a placa. Lembrando, pessoal, que tem muitos casos de pacientes que o parafuso sai do lugar, né, e aí são as complicações cirúrgicas que acontecem depois, e aí geralmente o parafuso fica extruso na pele, a pessoa consegue sentir aquele parafuso ali, incomoda bastante, e em alguns casos o médico faz a cirurgia e faz a retirada da placa. Então a haste ela permite, né, apesar do que eu falei para vocês, a haste ela suporta carga, mas nem tanta carga assim. Então, a sustentação do peso corpóreo mais rápido que qualquer outro meio de fixação. Então, um paciente que faz o uso da haste, ela vai ter uma recuperação mais rápida do que a placa. Mas aí é que mora o problema. Geralmente, por essa recuperação, o paciente começa a forçar achando que está tudo bem, né? Mas o organismo muitas vezes ainda não terminou de fazer o trabalho dele de consolidar esse osso. A placa vai ajudar na carga, porém, pessoal, a única coisa no nosso corpo que foi feito para sustentar é o nosso osso. Então, quem tem que recuperar rápido é o nosso osso. E aí a gente tem aqui as nossas bandas de tensão, né? As bandas de tensão é muito utilizado, pessoal, em cirurgias onde você quer estabilizar um osso no seu local. Então, é muito utilizado esse procedimento em fraturas de patela. Então, a fratura de patela é feito a incisão, né, dos fios, né, e aí a gente tem aqui essas bandas de tensão. Aqui a gente tem um exemplo nessa figura, foi feita aí uma banda de tensão, ó, se você observar, né, em X, segurando a patela ali no lugar. É um procedimento, pessoal, que ele vai resolver o caso, mas ele limita muito a articulação. Eu já peguei pacientes que foi bem difícil essa recuperação, porque não conseguia dobrar